Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, no item 5, o surgimento da psicografia. Antes, Kardec tinha conversado com a gente, Conversado não, tinha nos contado como é que, de simples pancadas para sim ou para não, se desenvolveu uma comunicação, um informe mais preciso, através de letras, por exemplo. Uma pancada para a letra A, duas para a letra B e assim sucessivamente, até que o Espírito falou, gente, peraí, vamos simplificar. Pega uma cestinha, amarra um lápis na ponta e ela vai estar escrevendo. Vocês colocam suas mãos sobre ela e ela vai escrever. Fala, nossa, olha, muito mais fácil. Então vamos ver Kardec nos contando sobre isso. Esse é o 8º vídeo da introdução, o surgimento da psicografia. Mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, ele disse assim, o Espírito falou, olha, você pode usar um cesto. Eles falaram, poxa, uma prancheta também dá certo, é mais leve. Mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, eram apenas um substituto da mão. A gente escreve, o que a gente pega um lápis ou uma caneta, não é a mão, né? E o médium, pegando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Não é que ele ficou, olha, sobre o que eu vou escrever e lá. Não, a mão dele ia sozinha lá e ele nem segurava a coisa. Dessa forma, as comunicações tornaram-se mais rápidas, fáceis e completas. Hoje é o meio mais empregado, tanto é que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito grande e multiplica-se todos os dias. Então, hoje é 1857, quando o livro foi publicado. Naquela época, o método mais comum para a comunicação com os espíritos era a psicografia, a escrita mediúnica. Hoje em dia é psicofonia, ou seja, o espírito fala através de um médium. Naquela época era a psicografia. A experiência fez conhecer outras variedades da faculdade mediúnica e constatou-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela fala, pela audição. Pela fala, então, o espírito fala através do meu corpo físico. Pela audição, eu escuto o que o espírito está dizendo. Pela visão, isso aí também às vezes não é legal, né? Depende do que você vê, mas tudo bem. Pelo tato, você sente as coisas. E até mesmo pela escrita direta dos espíritos, ou seja, sem a interferência da mão do médium nem do lápis. Como é que é isso? A pessoa punha uma folha dobrada, trancada numa gaveta, chave na gaveta, e lá aparecia uma escrita, quer dizer, escrita direta, sem intermediação da mão humana, de nada. Comprovado o fato, era preciso estabelecer e demonstrar um ponto essencial. Qual era o papel do médium nas respostas e a parte que poderia nelas tomar mecânica e moralmente. Então, tudo bem. Comunicação por pancadas, por letras, por escrita, e agora tira tudo isso aí que é acessório, vamos para a mão. Tá, mas o quanto o médium interfere nessa comunicação? Duas circunstâncias fundamentais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual o cesto se movia sob influência do médium, somente pela imposição dos dedos sobre a borda. Então, assim, você imagina você colocar dois dedinhos, a ponta dos dedos num cesto, ele sair andando por aí escrevendo com lógica, com coerência, escrevendo palavras, frases, desenvolvendo ideias. Aí já está, né? Será que é um médium mesmo? Pô, baita coordenação motora que ele tinha, né? Nem segurando o lápis a gente consegue. O exame demonstra a impossibilidade de que o médium pudesse lhe impor qualquer direção. Essa impossibilidade torna-se mais evidente quando 2 ou 3 pessoas colocam, ao mesmo tempo, as pontas dos dedos nas bordas de um mesmo cesto.
Gente, nado sincronizado já é difícil. Agora você fazer escrita sincronizada, cada um colocando a mão em volta do cesto e o cesto escrevendo, é impossível, né? Não tem como você dizer que eram as pessoas que estavam fazendo isso. Seria preciso uma concordância de movimentos entre elas verdadeiramente fenomenal. E ainda seria preciso mais a concordância de seus pensamentos para que pudessem se entender quanto à resposta a dar à questão formulada. Imagine, impossível. Um outro fato, não menos importante, ainda vem se juntar à dificuldade. É a mudança radical que se constata na caligrafia conforme o espírito se manifesta. Porém, cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Isso não acontece em todo tipo de mediunidade, mas existem alguns médiuns com uma habilidade específica. Por exemplo, eu estou me comunicando através dele, então é uma letra. Aí vem outro espírito se comunicar, outra letra. Aí eu volto, eu vou usar a mesma letra que eu usei. É bastante raro hoje em dia. Seria preciso, portanto, que o médium fosse capaz de mudar sua própria escrita de 20 maneiras diferentes e, principalmente, que pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. Então, totalmente inviável, né? Não dá para você achar que o médium simula a letra de determinada personalidade e faz isso de 20 maneiras diferentes. É demais. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria, principalmente quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, além da capacidade intelectual do médium, que não tem consciência do que escreve sob a influência do espírito. Então, se um dia eu psicografar alguma mensagem relativa, por exemplo, à física, podem ter certeza que não sou eu, porque eu sou absolutamente limitada com relação à física. Então, sou limitada em outras situações também, mas física é nulidade. Então, eu vou lá, desenvolvo uma fórmula, faço um tratado a respeito de física. Não é a Liliane, pode ter certeza. Com frequência, o médium não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser feita numa língua que lhe é estranha. Então, eu estou aqui, alguém faz uma pergunta para mim em russo, balbal, que eu não sei, mal entendo a língua portuguesa. Então, se houver resposta, isso é uma prova de que não sou eu que estou respondendo. Ou mesmo mentalmente, então alguém chega, pensa numa questão, o espírito, através do médium, responde, só que o médium não sabia do que estava sendo perguntado, foi feita mentalmente. E a resposta pode ser dada por escrito ou falada nessa mesma língua. Então pensa bem, alguém faz mentalmente uma pergunta sobre física e eu escrevo, ou alguém pergunta mentalmente também, ou fisicamente em russo, e eu respondo em russo. Pô, não sou eu, tá claro isso. Enfim, acontece que muitas vezes o cesto escreve espontaneamente, sem pergunta prévia, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Essas respostas, em alguns casos, têm uma tal marca de sabedoria, profundidade e oportunidade, revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que somente podem proceder de uma inteligência superior, fundamentada na mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão fúteis e até mesmo tão vulgares que a razão se recusa a acreditar que possam proceder de uma mesma fonte. Como é que essa pessoa assim, tão séria, está falando umas asneiras dessa? Então, não é dela. Essa diversidade da linguagem e dos ensinamentos somente se pode explicar pela diversidade das inteligências que se manifestam. Ou eu sou uma baita atriz que simulo várias personalidades,
ou são de fato várias personalidades se manifestando. Estarão essas inteligências na humanidade ou fora dela? Esse é o ponto a esclarecer, para o qual se encontrará a explicação completa nesta obra, exatamente como foi revelada pelos próprios Espíritos. Vão ter que aguentar a ansiedade e aguardar os vídeos. Eis que os efeitos ou fenômenos evidentes e incontestáveis que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações não se processam misteriosamente, mas sim à luz do dia, e todos podem vê-los e constatá-los, porque não são privilégio de um único indivíduo, uma vez que milhares de pessoas os repetem todos os dias à vontade. Então, não era só um médium que ficava à disposição de Kardec, só explicava para ele. O mundo inteiro estava recebendo respostas muito parecidas das que Kardec tinha. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e a partir do momento que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Então não é uma mesa que está lá saracoteando, batendo à vontade. Não, ela está respondendo questões interessantes. Tem coisa aí. Muitas teorias foram anunciadas a esse respeito. Elas serão examinadas em seguida e veremos que se podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, em princípio, antes de chegar até lá, a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que esta é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. Então, assim, resumidamente, a questão do cesto. Não dá para alguém coordenar respostas através de um cesto, não tem sentido. Muitas vezes as respostas estavam muito além da inteligência da pessoa que estava servindo de médium. Assim, sem ofensas, mas eu não faria uma pintura, né, uma aquarela ou giz de cera de minha própria autoria. Não é uma habilidade que eu tenho. Muitas vezes os temas tratados estavam muito além da habilidade do médium. E aí falam, olha, tem coisa aí. E aí essa coisa se explicou, olha, eu sou um espírito. Nós estamos assim, assim, assim. É o que Kardec vai trazer durante toda a obra, o Livro dos Espíritos, e vai continuar os outros livros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Até o próximo vídeo.